Bem, vamos lá mergulhar de cabeça nesta análise. Hoje temos pela frente a tarefa de desconstruir uma história de vida absolutamente incrível. Uma daquelas jornadas vastas que unem a intensidade física quase bruta das artes marciais à profunda filosofia védica. O material original que vamos explorar detalha a experiência do Raghunath Kapur e, acreditem, é um relato fascinante onde os mundos do jiu-jitsu, do punk rock e do monacato colidem de frente. É uma verdadeira viagem de transformação. Por isso, vamos arrancar. Secção 1. Do combate à calma. Esta nossa jornada começa exatamente por olhar para dois mundos que parecem incompatíveis à primeira vista, mas que, na verdade, partilham uma base de disciplina incrivelmente profunda. E esta imagem ilustra na perfeição a mudança vertiginosa, um autêntico golpe de chicote na vida do Raghunath. Mostra-nos como a busca por significado pode de facto exigir extremos absolutos. Vejam bem, de um lado temos o vocalista de uma banda hardcore punk straight edge em Nova York, rodeado de barulho, e um praticante assíduo dos tapetes de jiu-jitsu. Do outro, alguém que larga absolutamente tudo para se tornar num monge celibatário a viver num ashram na Índia, sem qualquer tipo de luxo. É uma mudança de cenário tão drástica que faz qualquer crise de meia-idade parecer uma brincadeira de crianças. É uma daquelas transições que desafia tudo aquilo que achamos saber sobre a identidade humana. Ora, este momento parecia completamente impossível nas artes marciais, mas o material de origem detalha-o de forma genial. É a prova viva de que largar as restrições mais tradicionais abre a porta a possibilidades inacreditáveis. Estamos a falar, claro, daquele legendário combate em que o Eddie Bravo, na altura um cinto castanho, recém-graduado, e focado num jiu-jitsu sem kimono, conseguiu finalizar o formidável Royler Gracie com um triângulo. O choque foi de tal ordem que se fez um silêncio absoluto naquele pavilhão no Brasil. Basicamente, ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. E aqui temos uma citação fortíssima retirada do material de origem, que capta exatamente a essência da inovação, quando a mente se consegue libertar daquelas expectativas demasiado rígidas. Este triunfo não surgiu por se fazer exatamente o mesmo que os mestres clássicos faziam. Não, surgiu por se observar o problema de um ângulo totalmente novo. E, no fundo, prova que o pensamento criativo, aliado à dedicação, pode mesmo reescrever as regras daquilo que é considerado possível. Agora, reparem nesta anedota super intensa. Ela demonstra como aquela calma interior, forjada no meio do combate físico do jiu-jitsu, se traduz perfeitamente no caos do mundo real. A cena é literalmente digna de um filme. Imaginem o cenário. Primeiro encontro com a futura esposa, saída à rua em Santa Mónica e deparam-se com alguém a tentar roubar-lhes o carro. O que é que aconteceu? Sem um único pingo de raiva, entrou-se logo em modo prático. Utilizando os princípios do jiu-jitsu, travou-se ali uma batalha para imobilizar o atacante até cair em abos pela janela do carro, que se fez em estilhaços. E o mais impressionante, o conflito termina com a fuga do ladrão e o Raghunath mantém a respiração constante, com a tranquilidade de quem está apenas a resolver um puzzle físico no meio de uma situação de vida ou morte. E isto leva-nos à secção 2, a ilusão do ego. Virando agora a nossa atenção para o interior, a nossa análise foca-se naquela que é a batalha mais difícil de todas, a conquista de nós mesmos. De onde vem a felicidade? Esta pergunta retórica, que originalmente foi colocada por um swami, num ashram, serve para nos incitar uma reflexão muito profunda. A alegria deriva da nossa paz interior ou da validação externa? É que muitos de nós ancoramos a felicidade naquilo que temos, ou na forma como os outros nos veem, certo? Mas pensem nisto. Se a fonte da felicidade depender de objetos físicos ou de aplausos, ela vai ser sempre, mas sempre, incerta e temporária. Portanto, o ponto absolutamente crucial aqui é perceber como este desapego radical das posses físicas serviu como uma espécie de cirurgia psíquica, totalmente necessária para desmantelar o ego. O Raghunath apercebeu-se de que aquela ganância subtil e a alegria de ter discos de vinil raríssimos vinham, no fundo, de ver os outros impressionados com a coleção dele. Ao atirar estes tesouros valiosos para o meio da multidão e ao virar as costas a uma banda internacional no auge da carreira, ele não estava só a desfazer-se de objetos. Na verdade, estava a cortar-se as amarras dessa validação externa. E o material sublinha uma coisa muito curiosa e essencial. Mesmo quando alguém adota uma nova persona, digamos, mais espiritual, o ego pode agarrar-se de forma muito sorrateira a essa nova identidade se não houver um cuidado enorme. É aquela armadilha super subtil em que, de repente, se começa a sentir orgulho por ser tão humilde ou a deixar livros de filosofia estrategicamente à vista só para parecer mais intelectual. O ego é mesmo a última camada, a mais pegajosa e resistente que separa a alma da verdadeira essência. Avançamos para a secção 3, o Yoga da Conexão. Vamos passar para as ferramentas mais práticas utilizadas nesta filosofia que nos ajudam a construir um mundo interno bem mais limpo e focado. Temos aqui o Bhakti Yoga. Esta prática atua como uma contramedida muito direta àquela tendência natural da nossa mente material de procurar defeitos nos outros só para nos elevarmos a nós mesmos.
Todos sabemos o quão fácil é julgar e criticar, não é verdade? Mas o Bhakti Yoga inverte completamente esse jogo. Força-nos a colocar o foco em exclusivo naquilo que a outra pessoa tem de bom e de grandioso. É um exercício mental quase brutal no início, mas que acaba por neutralizar a arrogância por completo. Depois temos o Prashad. Este define um conceito fascinante onde até o ato mais básico de comer se transforma numa poderosa transferência de energia emocional e de consciência. A perspectiva védica sugere que a atitude mental de quem cultiva e cozinha a nossa comida é literalmente transferida para ela. Portanto, cozinhar de forma automática, a resmungar e de mau humor resulta num tipo de energia péssimo. Mas preparar e dedicar o alimento de forma altruísta e cheia de amor, bem, isso torna qualquer refeição um autêntico remédio espiritual. A mente é uma garagem, torna-se naquilo que é guardado dentro dela. Esta é uma metáfora visual fortíssima. Pensem lá comigo. Os sons repetidos, as palavras, as conversas diárias que escolhemos consumir no dia-a-dia, tudo isso constrói diretamente a nossa realidade externa. Se preenchermos a tal garagem só com lixo, o resultado vai ser óbvio. É exatamente por isso que os mantras e até a seleção daquilo que ouvimos ou lemos não são só umas dicas porreiras de relaxamento. São mesmo o verdadeiro material de construção do nosso estado mental contínuo. E assim chegamos à secção 4, reconectar com o universo. Vamos dar um passo atrás, olhar para o quadro geral e ver como isto se desenvolve numa perspectiva muito mais ampla e macro sobre a própria existência humana. Estarão os humanos modernos completamente divorciados da natureza? O material levanta aqui o grande problema da nossa sociedade atual, onde as populações urbanas perderam aquela ligação fundamental ao mundo natural e à vulnerabilidade humilde que ele nos proporciona. Nos centros das cidades, rodeados de cimento por todos os lados, é facilíssimo cair na ilusão de que temos o domínio incontestável do universo. Mas esse isolamento acaba por nos roubar uma perspectiva absolutamente crucial. E a majestade cósmica desta experiência ilustra na perfeição a profunda base espiritual que surge através de provas absolutamente inegáveis da escala da natureza. Estar lá no cimo do Observatório Keck, no Havaí, numa noite sem lua, olhar diretamente para a vastidão imaculada da Via Láctea, faz com que qualquer problema terreno pareça logo minúsculo. E o mais curioso é que isto não traz medo. Traz sim um deslumbramento que reinicia o ego e fomenta uma enorme sensação de integração. Aquele alívio inexplicável ao percebermos que somos uma pequenina parte de algo absolutamente infinito e glorioso. Utilizando esta história marcante partilhada no texto de origem, conseguimos ver como o contacto direto com a vida selvagem desperta uma imensa gratidão e respeito pela vida. Não se trata daquela simples transação que fazemos num supermercado, onde a comida vem toda esterilizada e completamente desconectada da sua origem. Trata-se de olhar a natureza nos olhos e compreender que a nossa subsistência envolve uma aceitação de papéis e uma responsabilidade profunda. É um ciclo sagrado. Chegamos à nossa última secção. Secção 5, o ciclo do karma. Para terminar, esta nossa análise aborda os conceitos mais grandiosos do pensamento védico. Afinal, o que é que acontece à energia que andamos a cultivar ao longo de toda a nossa vida? Primeiro, temos a Jiva, a alma eterna. Compreender este termo é absolutamente vital, pois enquadra o nosso corpo físico simplesmente como um veículo temporário, conduzido por uma consciência eterna que está separada da mente e dos pensamentos. Tal como uma pessoa pode conduzir um carro desportivo num dia e um trator no outro, a Jiva transita entre diferentes estados e realidades, consoante a bagagem e os desejos que vai adquirindo em cada percurso. No fundo, nós não somos os nossos pensamentos, somos aquilo que os observa. E esta brilhante analogia do voo ilustra na perfeição o complexo equilíbrio entre o karma imutável do nosso nascimento e o poder absoluto das nossas escolhas diárias. Talvez o local onde nascemos e o destino que já nos está traçado sejam o tal avião em que já estamos embarcados. Pronto, isso é o destino, não pode ser alterado. Mas reparem, a forma como nos comportamos, a cortesia ou a rudeza com os passageiros do lado, o estarmos atentos à viagem ou passarmos o tempo todo a reclamar, isso é pura e simplesmente o nosso livre-arbítrio a ditar a experiência. Nós é que escolhemos como voar. E chegamos ao fim da nossa exploração com este conceito incrivelmente provocador do material original, que nos obriga a examinar de forma implacável a trajetória da nossa própria vida. Se tudo o que vivemos se repetisse para sempre, tal e qual como é hoje, isso seria um terror ou uma enorme bênção? Haveria paz em relação às escolhas feitas? O comportamento atual justificaria a eternidade? É um teste tremendo, sem dúvida, mas também um lembrete maravilhoso de que a responsabilidade sobre quem somos neste preciso momento pertence-nos por inteiro. Fica o desejo de que esta viagem pela mente, pelo corpo e pelo ego tenha sido verdadeiramente inspiradora. Um grande abraço e até à próxima.